Listinha número 2. Listinha está na descrição do vídeo. Você pega lá e vamos arrebentar. Essa listinha está um pouquinho mais difícil que a listinha 1, mas tudo dentro do padrão. Vamos começar? Questão número 1. Questãozinha da escola, de gráfico. Ela diz pra gente o seguinte: o trajeto entre duas cidades é de 510 km. Considere um veículo executando esse trajeto. No gráfico acima, temos a velocidade média do veículo em 3 etapas. Está aqui, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Com base nos dados apresentados no gráfico, qual a velocidade média estabelecida pelo veículo em todo o trajeto? Questão tranquila, olha só. Velocidade média, ΔS, ΔT. Qual é o ΔS total do veículo? 510. Já sei porque eu não estou enxergando. 510. Qual é o tempo? Não sei, ΔT. Então me falta o tempo. O que ele deu aqui, os intervalos de tempo. Preciso encontrar o tempo total de trajeto do veículo. Olha só, o gráfico não é VT. Qual é a propriedade importante do gráfico VT? Se a gente fizer essa área mais essa área, aqui não tem área, o veículo ficou parado em repouso. Se a gente somar a área 1 com a área 3, chamar de 3 porque é a etapa 3, a gente tem 510. Então a área da etapa 1 somado a área da etapa 3, isso dá 510. Quanto é a área da etapa 1? 55,5 vezes T, base vezes altura. Quanto é a área da etapa 2? Cuidado com a área da etapa 2. Aqui é T menos 6, aqui é T menos 2. De T menos 2 a T menos 6, é T menos 6 menos T menos 2. Então não esquece, ó. É T mais 6 menos T mais 2. Vezes, né? Vezes quem? Vezes a velocidade, que é 72. Isso é igual a 510. Eu acho que aqui ficou em cima da minha imagem aí, mas dá pra gente continuar. 55,5. Isso aqui, ó, embora com isso, 6 menos 2 vai dar 4 vezes 72, 510. Esqueci do T. 55,5T. Isso aqui dá 288. É igual a 510. 55,5T é 510 menos 288. 55,5T. Isso aqui, se eu não estou enganado, dá 222. T. 222 dividido por 55,5. Isso aqui dá 4. Então, T vale 4 segundos. Só que cuidado. Qual é o tempo total? Isso aqui é 4 segundos. 4. Isso aqui é 6. Isso aqui é 10. Então, o tempo total de movimento foi 10 segundos, não, né? 10 horas, né? Então, qual é o T que vem aqui? 510 dividido por 10. Isso dá 51 km por hora. Beleza? Então, duas coisas. Num gráfico VT, se a gente calcular a área, a gente tem o ΔS. E cuidado quando for fazer essa diferença aqui de tempo para encontrar a área. Essa diferença aqui é importante. Tranquilo? Questão simples, né? Sem muitos problemas. Não tem nem muito o que inventar, explicar, ficar enrolando na questão. É direto e objetivo. Vamos para a próxima. Outra questãozinha da IAR, se eu não estou enganado, do ano retrasado, eu acho. Não lembro, não me recordo direito do ano. Um ônibus de 8 metros de comprimento está aqui. Vou desenhar um ônibus, que eu sei que vocês gostam que eu desenhe. Aqui, esse aqui é o ônibus. Esse aqui tem 2 andares. Vou desenhar de 2 andares. Olha lá. Tem 2 andares. Esse ônibus aqui
tem 8 metros. Esse ônibus, ele tem uma velocidade, olha o que eu já vou colocar aqui, ó. 10 metros por segundo. Eu já vou transformar isso aqui para metros por segundo. Como é que transforma isso? Divide pelo tal do 3,6. E ele vai atravessar uma ponte. Vou desenhar a ponte. Agora que eu quero ver. Aqui é a ponte, filho. Isso é uma ponte? É. Isso é uma alavanca em cima de um monte de apoio. Aqui para mim é uma ponte. Isso aqui é a ponte. Essa ponte aqui tem 12 metros. Eu acho que a ponte não faz diferença se ela é bem desenhada ou não desenhada para você acertar o problema. Isso é a ponte. Aqui qual é o cuidado, né? Qual é a distância que o ônibus vai percorrer? Tem que tomar cuidado. Quando é que o ônibus começa a atravessar a ponte, né? O ônibus começa a atravessar a ponte nesse momento aqui, ó. No momento que a frente dele está justamente no início da ponte. Então aqui é o início da sua travessia. Quando é que ele termina de atravessar a ponte? Quando a parte de trás dele, ou seja, o ônibus já está lá na frente, mas agora a sua parte de trás terminou de atravessar a ponte. Então quanto que ele andou? Ele andou o tamanho da ponte mais o seu próprio tamanho. Então o ΔS total do ônibus é o tamanho da ponte mais o seu tamanho, ou seja, o ΔS do ônibus é 20 metros. Se ele tem uma velocidade de 10, quanto tempo ele leva para atravessar a ponte? Velocidade, ΔS, ΔT. 10, distância 20, ΔT, 2 segundos. Gabarito, bolinha. Cuidado com essas questões de tamanho, né? Aqui o ônibus não é considerado um ponto material. Se, por exemplo, fosse uma pessoa atravessando essa ponte, a gente não vai considerar o tamanho da pessoa, a sua largura para atravessar a ponte, nem o seu comprimento. Aqui é desprezível esse tamanho, tá? Então aí o ônibus é um corpo extenso, aquilo que eu não posso desprezar o tamanho comparado a um outro tamanho. Então tem que incluir esse tamanho. Cuidado com essas questões de ultrapassagens. De trem passando ônibus. Dá uma olhadinha, ver se dá para desprezar ou não o tamanho. Beleza? Próxima questão. 2 automóveis MN, inicialmente a 50 km de distância um do outro. Então, lá vamos nós. Tem um automóvel M aqui e um automóvel N aqui, cuja distância entre eles é 50. Se eu considerar aqui a minha origem, se aqui é minha origem, esse cara está a 50 metros de distância da frente desse, tá? Então aqui tem uma distância entre eles de 50 quilômetros, né? 50 metros. Deslocam-se com velocidades constantes na mesma direção e sentidos opostos. Então, esse moço do lado de cá está indo com uma velocidade, o valor da velocidade de m em relação a um ponto fixo é 60 km por hora. O valor de n em relação ao mesmo ponto fixo, eu não tenho a menor ideia quanto vai. Então os carros estão se aproximando um do outro em relação a esse ponto fixo. Após 30 minutos, ou seja, após um tempo de meia hora, os automóveis se cruzam em uma mesma linha da estrada. Em relação a um ponto fixo na estrada, qual o valor de n em km por hora? Então, olha só. Após 30 minutos, ou seja, esse 30 minutos aqui, isso nada mais é do que meia hora. Tranquilidade? Isso é meia hora. Em meia hora, quanto o camarada vai andar? Eu posso fazer o quê? A tal da velocidade relativa. Pode ser, ora, a soma, quando eles têm sentidos
opostos, ou eu posso fazer o módulo da diferença quando tem o mesmo sentido. Tranquilidade? Beleza? Então olha que coisa interessante. Esse camarada aqui, ó, esse camarada é 60 mais esse é a relativa entre eles, entre os dois. Então qual é a relativa entre os dois? 60 mais o V que eu quero. Qual é a distância, né, que eles vão ter aqui? A distância que eles vão andar 50 em 30 minutos. 30 minutos nada mais é do que 0,5 da hora. Beleza? Vou mudar a cor aqui só para apagar a de vermelho. Vou trazer para cá que ela ficou muito apertadinho. Então, ó, 60 vezes meio mais V sobre 2, que é o meio, isso é igual a 50. 60 vezes meio dá 30. V sobre 2. Então, V sobre 2 é 50 menos 30. V sobre 2 é 20, então V é 40 quilômetros por hora. Tranquilidade? Marcos, por que você faz velocidade relativa e usa a distância total? A velocidade relativa, eu estou considerando esse cara aqui, por exemplo, parado, que é o N. Eu estou fazendo esse cara se aproximar do ponto N com a velocidade relativa entre eles, que é o 60 mais a dele. Então ele vai percorrer os mesmos 50 naquele tempo que eles vão levar para se encontrar, que seria o tempo para que eles chegassem lá do outro lado. Por isso que eu estou usando os 50. Beleza? Matamos a questão? Tem várias questões que, se você fizer velocidade relativa, é muito mais rápido que se você montar as equações horárias desses camaradas. Próxima questão. Vai ser rápido hoje, não vai dar 40 minutos hoje, é para a gente matar tudo rápido. Já estou terminando a lista 1 de Física 2 e a lista 1 de Física 3. Em breve já vou jogar para vocês aí. Questão 4, questãozinha do ITA, também bem tranquila. Uma bola é lançada horizontalmente do alto de um edifício. Então, vou desenhar o edifício. Fico olhando. Desenhei o edifício. Claro que o edifício está feio, vou fazer ele ficar bonito agora. E vou tirar a onda, ó. O que é isso aí? Calma, você vai ver o que é isso aqui. Vai ver o que é isso aqui, ó. Olha lá. São as janelas, ó. Filhão. Olha lá. São as janelas. Quantos andares tem esse edifício? Não sei. É justamente o que ele quer. Mas ele fala que a altura entre cada andar é 2,5 metros. A altura entre cada andar é 2,5 metros. Se essa bola leva 2 segundos para cair toda essa altura aqui, que é toda a quantidade do andar, ó, isso aqui é a altura. Se eu descobrir essa altura, tá resolvido o meu problema. Tranquilo? Então vamos lá, como é que eu descubro essa altura aqui? Aqui a bola é lançada horizontalmente de um edifício tocando. Então olha só, vou pegar a bolinha. Deixa eu apagar aquele 2,5 ali. Vou pegar a bolinha, vou lançar ela de maneira horizontal. Olha que coisa linda. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair aqui, ó. Olha a independência do movimento. O tempo que a bolinha leva para fazer isso é o mesmo tempo que ela levaria se eu abandonasse ela daqui. Então esses 2 segundos que ela fez isso aqui são os mesmos 2 segundos que ela fez isso aqui. E isso aqui ela levaria para cair se ela fosse lançada de queda livre. E queda livre
Nós já sabemos. H10, qual é o tempo que ela levou para cair? 2 segundos. Dividido por 2. Isso aqui dá quanto? Olha que coisa linda. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. 40 por 2, 20 metros. Então, esse prédio, ele tem 20 metros. Se cada andar é 2,5, como é que eu chego nessa resposta? 20 é 2,5 vezes x. Quanto é 2,5? 20 dividido por 2,5, meu x igual a 8. Então, quantos andares tem este prédio? Aquele conceito. Tempo de voo é igual se eu estivesse abandonando aqui. Ó, lancei. Guardou isso? Não vai esquecer se cair na prova? Próxima questão. Essa questão eu tirei onda, porque eu desenhei. Olha lá, eu desenhei. Essa questão eu tirei onda, eu desenhei. Claro que não foi com a caneta, foi normal, mas vamos lá. Uma partícula move-se ao longo de uma circunferência circunscrita a um quadrado de lado L. Vamos lembrar um pouquinho da geometria, não pode esquecer. Eu tenho uma circunferência circunscrita. Significa que a circunferência está fora de um quadrado, ou seja, se a circunferência está circunscrita, o quadrado está inscrito. Então aqui, ó, vou redesenhar, claro que não vai ficar igual, né? Você, pô, aqui está a circunferência, já lá, não falei? E aqui está o quadrado. Só para a gente ver o que eu vou fazer. Então, uma partícula move-se ao longo, está aqui, a partícula se movimentando aqui, ao longo da circunferência. Vamos entender o físico primeiro, depois vamos para o matemático. Uma partícula está se movimentando aqui, que eu vou dizer que ela se movimenta com a velocidade v1, em torno de um quadrado de lado L. Esse quadrado tem todos os seus lados medindo L. Vamos com velocidade angular constante. Então ela tem uma velocidade angular aqui constante. Então esse movimento é um movimento circular. Então eu posso escrever que isso aqui, ó, V1 é W vezes o raio dessa circunferência, que eu ainda não sei. Legal. Nessa circunferência inscrita nesse mesmo quadrado, outra partícula move-se com a mesma velocidade angular. Então agora eu tenho uma circunferência inscrita nesse mesmo quadrado, cujo lado do quadrado também vale L. Então eu vou pegar agora. Aqui fez um desenho, só vou pegar aqui, ó. Esse aqui. Agora eu tenho um quadrado, mesmo, na verdade o mesmo quadrado, só que dentro do quadrado agora, quem está é a circunferência. Cara, é absurdo meu desenho. E essa partícula continua, ó, andando por aqui, claro, agora com uma velocidade V2. Porque ele pede a razão dos módulos das velocidades tangenciais, então aqui eu tenho uma velocidade V2. Como é que eu posso calcular essa velocidade agora? Essa velocidade é o mesmo W vezes R2. É concêntrica, né, essa circunferência, né? Ora tem uma circunferência fora, ora tem uma circunferência dentro. Então o problema aqui é achar o raio. Como é que eu acho o raio em função do lado? Por exemplo, aqui, ó, se eu traçar daqui até o centro da circunferência, eu tenho raio. Mas se eu continuar aqui, ó, eu tenho a diagonal do quadrado. Ou seja, o diâmetro da minha circunferência é igual à diagonal do quadrado. Só que o diâmetro da circunferência é 2 vezes o raio.
E a diagonal de um quadrado é o lado multiplicado pela raiz de 2, que a gente não pode esquecer. Faz um Pitágorazinho aqui e você encontra o tamanho da diagonal. Então, o raio 1 é lado raiz de 2 sobre 2. Vou guardar. O raio 2, se eu olhar com muito carinho, olha só. O diâmetro da circunferência é igual ao lado. Só que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio aqui é metade do lado. Então, achei o raio 2. Então, aqui, ó, como é que vai ficar essa primeira velocidade tangencial? V1, W, R1. L, raiz de 2 sobre 2. Essa aqui, V2, W, mesmo W, já que a velocidade angular é a mesma, está escrito aqui. E o raio? L sobre 2. Ele não quer a razão entre essas velocidades? A razão, respectivamente, das velocidades tangenciais? Então, ele quer V1 sobre V2. V1, W, L, raiz de 2 sobre 2. V2, vou jogar o inverso. 2 sobre W, L. Quanto dá isso aqui, ó? WL, WL, 2 e 2. Quanto dá a razão das velocidades? Raiz de 2. Que letra é essa? Eu não vou falar nada, eu só olho e falo, beleza, joinha. Não entendeu? Para o vídeo, vai devagarzinho, dá uma revisada, deixa um comentário se tiver com dúvida que eu te respondo. Vamos para a próxima. Quanto tempo a gente já está? Acelerar um pouquinho mais, hein? Vamos lá. Questãozinha do ITA, outra. Um barco leva 10, vamos desenhar. Isso aqui é o rio. Essa aqui é a velocidade, essa aqui é a correnteza, isso aqui é a velocidade do rio. Em relação às margens, é claro, né? Então tá aqui a velocidade do rio. Pum. Aí tem um barco aqui. O barco leva 10 horas para subir o rio. Se o barco está subindo o rio, ele está contra o rio. Essa aqui é a velocidade do barco. Então isso aqui ele está subindo o rio. E o tempo que ele leva para subir o rio é 10 horas. Agora o mesmo barco, apagar aqui, já com outra cor. O mesmo barco agora, o mesmo rio, velocidade do rio não vai mudar, continua a velocidade do rio para cá. Só que agora o barco vai descer o rio, tem a velocidade do barco. Ele está a favor da correnteza, então ele leva agora, aqui descendo, ele leva 4 horas. Bom, qual é a velocidade relativa? A velocidade do rio e do barco em relação às margens. Bom, você aqui está no sentido contrário e o barco está conseguindo subir, então porque a do barco é maior que a do rio. Senão o barco não ia subir nunca o rio, né? A velocidade do rio, se a velocidade do rio fosse maior que a do barco, como é que o barco vai vencer essa velocidade? Não faz sentido, né? Então vamos lá, vamos tentar aqui encontrar a velocidade relativa. A velocidade do barco menos a velocidade do rio. Isso é o que? Delta S, o quanto ele vai andar até a subida do rio, dividido por 10. Aqui está descendo, né? Deixa eu... Vamos organizar isso aqui. Vamos fazer isso lá em cima. Uma outra cor. O negócio de cor é legal. Ó, o barco subindo o rio. Velocidade do barco menos a velocidade do rio. Isso é o quanto o barco andou no tempo de 10 horas. Barco descendo. Velocidade do barco mais a velocidade do rio. Isso é quanto o barco andou sobre 4. O que ele quer? Qual o tempo o barco leva para descer o rio com o motor desligado? Motor desligado significa que a velocidade do barco é quanto? 0. Se tem velocidade do barco 0, o barco vai descer com que velocidade? Do rio apenas. Então aqui é o barco descendo, vou botar assim, sem motor. Se o barco desce sem motor,
Ele desce com a velocidade do rio, com uma distância que é a mesma num tempo que eu quero encontrar. Então, se eu encontrar a velocidade do rio, eu teoricamente encontrei o tempo. Aqui, o sisteminha, né? Mas vamos fazer esse sistema assim, ó, para facilitar a nossa vida, já que tem um monte de fração ali. Vou pegar esse cara aqui, vamos multiplicar esse cara aqui por 4, esse cara aqui por 4. Vou pegar esse cara aqui, vou multiplicar por 10, multiplicar por 10. Olha o que acontece aqui, ó. 4 ΔS sobre 40. 10 ΔS sobre 40. Só para colocar mesmo o denominador, tá? E ao invés de eu fazer a soma, eu vou fazer a de baixo menos a de cima. Vou fazer a de baixo menos a de cima, tá? Quando eu fizer a de baixo menos a de cima, olha o que vai acontecer, ó. Esse cara, o V do barco, vai cortar com o V do barco. Vai ficar V do barco menos V do barco, dá, teoricamente, 0. Quando eu fizer esse aqui menos aquele lá, então eu vou ter V do rio menos o menos V do rio lá de cima. Isso vai ser igual a 10 ΔS sobre 40 menos 4 ΔS sobre 40. V do rio menos V do rio dá 2 vezes a V do rio. 10 menos 4 dá 6 ΔS sobre 40. Só que V do rio, ó, aqui quanto é o V do rio? Então vou substituir 2 vezes ΔS ΔT. Isso é igual a 6 ΔS sobre 40. Aqui, ó, ΔS vai embora. Esse 6 aqui vai embora com esse 2, dá 3. Se ΔT é 3 sobre 40, ΔT é 40 sobre 3 horas. O que é 40 sobre 3 horas? É só dividir, né? Esse 40 sobre 3 horas aqui, né? Vou dividir aqui. 40 sobre 3. Dá 1, né? Sobrar 1 dá 10. Dá 3. Já matamos, né? Só aqui tu já mata a questão. 13 horas. Então, sobra 1 aqui. Sobrou o quê? 1 hora. 1 hora é 60 minutos. 60 minutos dividido por 3 dá 20 minutos. Então, 13 horas e 20 minutos. Questão tranquila do ITA. Nada muito mais. É só lembrar que essas velocidades relativas, né? E uns macetezinhos na hora de fazer uma álgebra para não pegar muita conta. Beleza? Vamos embora. Vamos acelerar. Questão 7. Um móvel movimenta-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo esta função. Que função é essa? É a função horária da posição do MRUV. Vamos comparar ela. S0, V0t mais AT quadrado sobre 2. Vamos tirar os elementos que são importantes. Quais são os elementos importantes? Posição inicial, velocidade e aceleração. Cuidado! Adoro! Posição inicial, menos 4. Velocidade inicial, 5. Aceleração. Cuidado, a aceleração é negativa e ela é sempre com o dobro do valor que está ali. O valor que está ali é menos 1, então o valor dela é menos 2. Tudo está na função do sistema internacional. Metro, metro por segundo ao quadrado. Problema me pede qual é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Pessoal, o móvel está vindo para cá, ó. Se ele vai inverter o sentido do movimento, ele precisa parar e agora voltar. Ele não consegue inverter. Eu estou indo numa linha reta, como é que eu faço para voltar? Não posso fazer curva, que o movimento é retilíneo. Se eu estou indo numa linha reta e quero voltar, eu tenho que parar e voltar. Então o momento que inverte é quando a posição é 0. Vou montar a equação do vovô e da vovó, e aqui eu não vou falar mais. V é esse. Qual é o inicial? A gente encontrou, é 5. Qual é a aceleração? A gente encontrou, é menos 2. Então essa aqui é a equação horária da velocidade.
Se essa é a horária da velocidade, ela tem que ser 0. 0 é igual a 5 menos 2. T igual a... Coisa linda, ó. Mais um gabarito. Coisa linda, 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 linda. Ops, peraí. Peguei. Cuidado com essa questão, hein? Considere um móvel deslocando-se numa trajetória horizontal e descrevendo um movimento retilíneo uniformemente. Movimento acelerado e retrógrado. Retrógrado. Velocidade negativa. Velocidade negativa. Não é. Velocidade negativa. Cuidado, aqui o espaço está decrescendo, tá? A gente até tem aqui talvez uma velocidade aqui. Também não posso afirmar, eu tenho que analisar qual dos... Mas aqui a gente já sabe, né, que um lado aqui, o que vai acontecer? Aqui eu já sei que a aceleração é positiva. Olha para cá, ó. Movimento acelerado. O que eu posso escrever do movimento acelerado? Posso escrever duas coisas. O A positivo, o V positivo. Ou o A negativo e o V negar. Olha que coisa linda. Então esse aqui, ele até pode ser acelerado. Mas o que eu sei da velocidade aqui? Bom, aqui o módulo dela está diminuindo, aqui o módulo está aumentando. Então aqui eu não posso afirmar nada da velocidade, né? E aqui, olha aqui que coisa linda, a aceleração aqui é negativa. Se eu calcular essa área, a área me dá o ΔV, então esse ΔV aqui é sempre negativo. Ou seja, esse movimento é acelerado e retrógrado. Ou regressivo, né? Também tem esse nome. Essa questão tem que tomar um cuidado para achar que não é esse aqui. Aqui eu só tenho aceleração positiva. Então tem que ter só velocidade positiva. E não é verdade, aqui a velocidade é negativa nesse momento. Tá? Então nesse momento aqui eu não posso ter movimento retrógrado. Porque o espaço está decrescendo. Beleza? Cuidado com essas questões de análise gráfica, hein? Depois eu gravo um videozinho só de gráficos pra gente. Ah, a gente já tem um, eu gravei. Lá no ao vivo, dá uma olhadinha lá, revisão de cinemática. Tá lá. Questão 9. Um atleta pratica salto ornamental. Isso aqui sou eu. Salto ornamental. Tô aqui, ó. Isso sou eu. Aqui é a piscina e ela é funda. Um atleta pratica salto ornamental fazendo uso de uma plataforma de 5 metros. Está aqui a plataforma. A 5 metros do nível da água. Se o atleta saltar desta plataforma a partir do repouso, com que velocidade se chocará aqui embaixo? Posso fazer isso aqui de N maneiras. Conservação de energia. Mas a melhor maneira e a mais rápida, Torricelli. O cara vai saltar do repouso. Então isso aqui é 0. Velocidade que ele vai chegar lá embaixo. Aquelas que eu já falei com vocês. Raiz de 2GH. No caso é H. Acabou o problema. Não tem atrito. Desconsidere atrito. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que enrolar. Aqui eu não tenho que ficar te enrolando. Contando historinha. Falando que isso aqui vai acontecer. 50 vezes 2 dá 100. 100 é 10. Pronto, marca o gabarito, um abraço, vai para outra. Não dá para ficar te enrolando, cara. Para ficar falando um monte de coisa. Ó, vamos considerar aqui, se esse sentido aqui for para isso. Cara, é isso que vai cair, é isso que tem que fazer. Olhou, não tem pegadinha? Confia, marca o X, marca no cartão certo para não errar cartão. Daqui a um tempo tá de farda. E aí chama pro churrasco. Próxima questão. Outra. Vamos lá. Uma partícula é lançada no vácuo verticalmente para cima com a velocidade escalar de 10. Então tem uma partícula aqui. Tá lá.
uma partícula é lançada no vácuo verticalmente para cima com velocidade. Então está aqui, a partícula está aqui. Ela vai ser lançada no vácuo verticalmente para cima. Lancei. Tá lá, bonitinho. Para cima, agora 10 metros por segundo. 2 décimos de segundo depois, lança-se 2 décimos de segundo. O que é 2 décimos de segundo? Delta T. 2 décimos de segundo. 2 sobre 10. Ou seja, 0,2 segundos. Depois, lança-se do mesmo ponto uma segunda partícula. Então, essa partícula agora, eu vou lançar essa azul aqui. Vou lançar essa azul. Quando eu lançar essa azul, ó, 2 décimos depois, lança-se do mesmo ponto uma segunda partícula com a mesma velocidade escalar inicial. Então, ela vai sair com a mesma velocidade escalar inicial. A aceleração, a colisão entre as partículas ocorrerá... Bom, como é que eu vou achar a colisão dessas duas partículas? Muito tranquilo, basta encontrar as posições horárias e igualar as posições. Naquele momento eu tenho as posições horárias das duas. Pô, se ficar cortado aí é porque pisei na porra aqui e desligou, mas acho que dá pra... Voltando aqui o problema. Voltando o que a gente estava fazendo. Porque se ficar meio embolado o vídeo é porque apertei um negócio ali, travou. Voltando, então vamos lá. Esse camarada aqui subiu, né? Então vamos montar a equação horária do cara 1 e depois do cara 2. Equação horária do camarada 1. Camarada 1. Bom, 10, que é a velocidade dele. Menos, está subida, posso usar menos, né? Menos 10, t quadrado sobre 2. Esse da primeira bolinha. Eu vou botar de vermelho, porque já que eu estou fazendo a outra de vermelho, outra de azul, vou fazer essa de vermelho. Então, camarada 1 é vermelho. Então, a equação horária do camarada 1 é 10t menos 5t ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo. Camarada 2 eu tenho que tomar cuidado. A gente já fez um problema assim hoje. Ou nas outras aulas. Esse cara vai levar um tempo para se encontrar. Qual é o tempo que o outro tem para encontrar? É todo o tempo do mundo menos o que já gastou. Então, S2 é todo o tempo do mundo, 10, t menos 0,2 décimos. Menos 5, t menos 0,2 décimos. Aqui não tem como fugir não, pessoal. Aqui tem que fazer conta. Se eu quero posição de encontro, S1 igual a S2. Vamos tentar aqui gastar menos pouco espaço. 10t menos 5t ao quadrado. Aqui eu já vou fazer distributiva. 10t menos 2. Aqui eu vou manter, fazer devagar. Primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso aqui dá 0,4t. Mais o quadrado do segundo. Mais 0,04. Aqui já vai embora. Já facilita. Menos 5t ao quadrado. Menos 2. Aqui eu vou ter menos 5t ao quadrado. Mais, isso aqui dá 2t. Isso aqui dá menos 0,2. Isso aqui já morre com isso aqui. Então eu tenho que 2t menos 2t é menos 2,2. Então t, então o tempo de encontro é 1,1. Aí o camarada vem aqui, ó, e acha que a resposta é essa. Não. Por que não é? 1,1 é o tempo de encontro. Eu não falei que após o lançamento, que após o segundo, não posso afirmar que após o lançamento da segunda partícula eles se encontraram. Eles saíram com a mesma velocidade, não vai dar tempo desse cara subir uma certa altura, voltar e isso aqui. Não é. Essa aqui não é. Tá? Ou seja, agora se eu substituir esse tempo aqui, ó, eu vou descobrir qual é a posição que eles se encontram. 10 vezes 1,1 menos
5 vezes 1,1 ao quadrado. 1,1 é 11 ao quadrado. É 11. 11 é 121. Então isso aqui é 1,21. Então isso aqui dá 11 menos 5 vezes 1,21. Vamos usar um rascunho aqui. 1,21 vezes 5 dá 5. Dá 10, dá 5, dá 6. 6,05. Aqui é ao vivo. Não tem calculadora, não tem nada. Isso aqui é 4,95. Ou seja, eles vão se encontrar a 4,95 acima do ponto de lançamento. E não 1,1 segundo até sair a segunda. Não dá, é impossível chegar nesse tempo. Beleza? Mais uma vez aquele lance da defasagem de tempo. O cara 1 já gastou um tempo. Qual é o tempo que o cara 2 tem para encontrar ele lá? É todo o tempo menos o que já foi gasto. Então essa defasagem de tempo, tomem cuidado com essa defasagem de tempo. Não é a primeira vez que a gente vê isso em questão. Hein? Escuta o que eu estou falando. Eu vejo essa porcaria tem mais de 20 anos. Desde... Não vou falar nada não. Deixa você acreditar no que você quiser. Acredita só no... Vamos para a próxima. Acredita em mim, cara. Vai por mim. Vai por mim, vai por mim. Eu já faço isso há muito tempo, filho. O conceito de grandeza vetorial e grandeza escalar. Ó, bota coisa na tua cabeça. Grandeza vetorial. Ela tem que ter 3 coisas. Direção, sentido e tamanho. Tamanho. Ué, não é o tal de módulo? É, mas eu quero escrever tamanho. Direção, sentido e módulo. Se as 3 estão presentes, então é um vetor. Porque para um vetor existir tem que ter essas 3 características. E a escalar, basta apenas ter tamanho, ou seja, módulo. Tranquilo? Vamos lá, só analisar. Tem sentido? Ele quer saber a que representa a grandeza escalar. Vamos começar aqui de baixo. Intensidade de corrente elétrica. A corrente elétrica ela pode ser e não pode ser, depende do comportamento que eu estou dando para ela, tá? Então a corrente elétrica aqui, ela com certeza o cara queria que você analisasse ela como uma grandeza vetorial. Então a corrente elétrica aqui é uma grandeza vetorial, então ela está fora, é um vetor. Velocidade pode ser um vetor como pode ser um escalar, está fora. Temperatura é um escalar. Aqui a corrente pode ser um escalar ou pode ser um vetor, então está fora. Força é um vetor, comprimento é um escalar, potência mecânica é um escalar. Só sobrou massa, peso e tempo, grandezas escalares. Não sei qual é a massa para ali, a massa para cá, o tempo para ali, o tempo para cá, o peso. Fiquei mudo porque eu não li direito. Fiquei mudo. Viu que eu fiquei mudo? Uns 10 segundos? Aqui. Por que eu fiquei mudo? Vamos apagar? Errei, ué. Se eu errei, vamos apagar. Né? Vamos fazer tudo de novo. Aqui não tem isso não, filhão. Aqui errou, faz de novo, ó. Isso aqui não é. Peso é um vetor. Eu nem li peso. Eu não sei nem o que eu li ali. Peso é um vetor, não pode. Aqui é escalar, beleza. Aqui é escalar, beleza, não pode. Força não pode, vetorial. Comprimento, escalar, beleza. Potência mecânica, já voltamos. Vetor ou escalar. Aqui só escalar. Aqui pode ser um vetor ou um escalar. Né? Aqui também não é. Corrente elétrica pode ser um vetor ou um escalar. Potência mecânica é um escalar, né? E tempo é um escalar. Então, realmente, aqui é a letra D. Por que é a letra D? Porque aqui o cara tem que considerar a corrente elétrica como um escalar. O vetorial, acho que nem cai pra gente o fluxo de corrente, a densidade de corrente. Então, aqui realmente é a letra D. Erro meu, tá corrigido aqui, eu não percebi o peso, fui direto na afobação. Viu o que eu falo para vocês? A afobação faz errar a questão. E eu erro. Mesmo gravando eu vou deixar, eu não vou nem apagar para regravar.
Para você ver que isso acontece, inclusive, com quem já faz isso há muito tempo. Tranquilidade? Entendemos a questão? Qualquer coisa joga no comentário. Marco, não entendi porra nenhuma. Explica direito. Explica direito. Não, vou explicar assim. Valeu? Qualquer coisa chama aí. Próxima questão. Outra de vetor. No conjunto de vetores representado na figura, sendo igual a 2 o módulo de cada vetor. Então, o tamanho de cada vetor vale 2. Qual o valor das operações? A mais B é aqui. O vetor A mais B é esse. O vetor A está aqui. O vetor B está aqui. Quem é o vetor soma? Eu ligo a extremidade desse aqui com a origem daquele ali. Então, esse aqui é o vetor soma A mais B. Isso aqui vale 2. Isso aqui vale 2. Então, o vetor soma vale 2 raiz de 2. Pitágoras. Aqui, Pitágoras. Simplesmente daqui dá 8. Raiz de 8. 2 raiz de 2. Aí, beleza. Agora, qual é o módulo de A mais B mais C mais D? Bom, de acordo com a nossa teoria, olha só. Origem, extremidade, origem, extremidade, origem, extremidade, origem, extremidade. Ou seja, a extremidade do último coincidiu com a origem do primeiro. Então, nós temos aqui a regra do polígono. Regra do polígono. A soma vetorial é 0. Aqui, legal. Esse vetor está para cá. Sei lá, positivo. O vetor C está para cá. Negativo, sentido contrário. Mais 2, menos 2, 0. O vetor B está para baixo. Mais 2. O vetor D está para cima. Menos 2, menos 2, mais 2, 0. Está provado que é 0. Gabarito. Letra C. Tranquilo? Questões mais tranquilas. Daqui a pouco eu continuo gravando o segundo módulo. Vamos parar por aqui. Abraço. Curte o vídeo, hein? Porra.